Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube nesse domingo para a gente continuar a sofrer. Porque o que a gente mais tem feito nos últimos tempos é sofrer com o Santos Futebol Clube. E muita gente, bastante cética nesse momento, acha que o Santos não vai conseguir escapar. Eu queria falar sobre várias coisas, mas eu vou direcionar o comentário meu desse vídeo hoje às torcidas organizadas do Santos e falar um pouquinho sobre o jogo contra o Palmeiras na próxima quinta-feira no Allianz Parque, tá bom? Mas, gente, não se esqueça, hein? Se inscreve aqui no canal, dê um like, ative o sininho e hype esse vídeo. Tudo isso vai ajudar o algoritmo do YouTube entender que esse é um canal relevante e que merece ser divulgado dentro da plataforma. E, consequentemente, vai fazer aumentar o número de inscritos nesse canal, que estamos batendo aí. A meta agora é chegar em 180 mil, tá bom? Eu sei que eu posso contar com vocês. Não esquece, hein? Dê um like e hype o vídeo. Isso é muito importante. Hypar e dar o like no vídeo, tá bom? Gente, ao final do jogo de ontem, no empate com o Fortaleza em 1-1, as torcidas organizadas do Santos começaram com aquele gritinho que para mim é inexpressivo. Marcelo Teixeira, com esse time você tá de brincadeira. E não passou disso. Não estou aqui, torno a dizer, como eu falei em vídeos passados, pregando violência, nada disso. Só que eu acho que as torcidas organizadas do Santos não cumprem o seu papel. Não cumprem. Porque a torcida organizada, qual é o sentido delas, né? O sentido delas durante o jogo de futebol é incentivar o jogador do seu time, é pressionar o jogador e a arbitragem do time adversário, porque eles estão todos juntos, eles são organizados. Então, olha, a maior parte não trabalha. Então eles estão lá, ficam lá ensaiando gritos durante os jogos, o que fazer, etc e tal. Isso é muito bacana. As torcidas organizadas, elas de fato embelezam o jogo de futebol, tá? Quer dizer, então, uma coisa é a gente estar sozinho na arquibancada e levanta e fala assim, Santos. Outra coisa é a organizada fala assim, escuta, agora é esse grito. Aí eles começam, cativam o estádio inteiro. Então essa é uma função muito importante do torcedor organizado. Tentar levar no colo, embalar rumo às vitórias o seu time de futebol, tá? A outra função de uma torcida organizada é fiscalizar o clube. Porque uma coisa, aquilo que eu falo, é individualmente você fazer comentários, você xingar o presidente ou cobrar o presidente. Outra coisa é você fazer isso, essa cobrança, em um número muito maior, expressivo. De modo que quem está sendo cobrado, no caso o presidente do clube, venha sentir a cobrança. Mas não vai ser com gritinhos desse tipo, Marcelo Teixeira, com esse time você está de brincadeira, que ele vai se sentir pressionado. Não vai. Então, as manifestações das organizadas são muito tímidas, muito tímidas. A gente vê as organizadas em outros clubes, em outros times, cobrando com vigor, com veemência, os presidentes dos clubes, diretores, etc e tal. No Santos a gente não vê isso. Então fica uma situação muito cômoda para a direção do Santos. Entenda-se Marcelo Teixeira e quem está lá mandando no Santos nesse momento. Mas o presidente é o Marcelo Teixeira. Entendeu? O que a torcida mais gosta de fazer, especialmente a torcida do Santos, é ameaçar o jogador. Isso não resolve, cara. O que adianta você ir lá chamar o Guilherme de lixo, como aconteceu naquela outra vez? Não adianta nada. O Guilherme não faz mais do que pode. O Guilherme está fazendo o que ele pode. O problema não é o Guilherme jogar pouco. O problema é quem contratou o Guilherme. O problema não é o Adonis Frias e o Alex Duarte jogarem nada, absolutamente nada. O problema é de quem contratou. O problema é de quem mapeou esse jogador. O problema é do técnico que aprovou. O problema é do presidente que contratou. Não adianta nada a gente reclamar do Tiquinho. O Tiquinho faz o que pode. E o que ele pode é quase nada. Agora, quem foi o culpado nessa história toda de contratar o Tiquinho? O presidente que pagou pelo jogador 3 milhões de euros. O Santos pagou 3 milhões de euros porque foi o seguinte, o Santos vendeu o Jair por 12 milhões de euros. Pegou 9 e 3 milhões ao invés de vir em espécie, em grana, papel, tá? Veio em forma de jogador, ou seja, o Tiquinho, o Santos aceitou. Quem fez essa transação foi o Marcelo Teixeira. Então, essa situação melancólica em que o Santos vive nesse momento tem tudo a ver muito mais com a sua direção do que com os jogadores. E a torcida organizada do Santos não fala nada. Vem com esses gritinhos, Marcelo Teixeira, com esse time você tá de brincadeira, isso aí não vai pressionar ninguém.
Isso aí não vai cobrar ninguém. Nada, ninguém. Entendeu? O que eles mais fazem é ameaçar o jogador. Aí eles ameaçam mesmo para valer. Ameaça para valer. Agora, e o presidente? Não estou pregando a violência. Longe disso. Tanto é que eu discordei da manifestação de chamar jogador de lixo, de ficar ameaçando o jogador na rua, essas coisas. Estou falando em cobrar o trabalho, o desempenho, alguma coisa. Não faz. A torcida organizada do Santos não faz. Não estou falando que é essa, aquela ou aquela outra, não. De uma maneira geral, aquele pessoal que senta atrás do gol, que fica naquela arquibancada em cima do vestiário do Santos, aquele pessoal não faz nada. Nada. Não cobra ninguém. Ninguém. E ontem, timidamente, depois do jogo, veio com esse gritinho. Marcelo Teixeira, com esse time você tá de brincadeira, gente. Isso é ridículo. Isso é risível. 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 Entendeu? Agora, outra coisa também que me preocupa e que me chama a atenção é o fato de a torcida organizada não se posicionar em relação à mudança do estatuto. Eu pelo menos não vi nada. Se houve, eu peço desculpas aqui. E se houve e eu não vi, é porque não houve repercussão. Por quê? Estão tentando mudar o estatuto do Santos para que o Santos possa se transformar numa SAF. Beleza. É importante isso? Eu acho. Porque o estatuto atual, ele é dúbio. Permite algumas interpretações. Então vamos fazer o quê? Vamos mudar. Ok, mas vai mudar só essa parte. Por que tem que mudar um monte de coisa? Porque o desejo da família Teixeira é se perpetuar dentro do Santos Futebol Clube. E a torcida não se posiciona. Não falou nada até o momento sobre isso. Sobre essa barbaridade que a família Teixeira, junto com o Conselho Deliberativo, estão tentando fazer dentro do Santos. Mas eu já falei para vocês aqui que várias vezes que eu vou fiscalizar aqui. Estou fazendo o meu papel e vou dizer para vocês o que é que tem que ser feito. A torcida não fala nada, não se posiciona. Isso para mim é um absurdo, me chama a atenção. Por que não fala nada? Se o Santos quer mudar o estatuto para se transformar numa SAF, vai no artigo que fala sobre SAF e muda. Ponto, o resto continua como está. Mas não, está vindo, que nem diz o meu amigo Henrique Farinha, um monte de jabuti junto, para quê? Para ajudar na perpetuação da atual gestão, ou seja, da família Teixeira. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos. E você, torcedor do Santos, que vota, se continuar com essa mesma proposta, diga não. Nem que isso custe mais 1, 2, 3 anos do Santos não virar uma SAF. Porque se o Santos virar uma SAF com a mudança de estatuto, a família Teixeira nunca mais sai do Santos. E se amanhã essa SAF não der certo, vai voltar tudo para o Santos, como está acontecendo lá no Vasco da Gama com o Pedrinho. Que era uma SAF, não deu certo, agora eles entraram na justiça contra a SAF e agora o clube voltou a ser associativo. Nós não podemos deixar a família Teixeira tomar conta do Santos. Não podemos. O Santos não é dela. O Santos é da torcida do Santos, que está distribuída em todo o planeta. Não é em todo o Brasil, não. Em todo o planeta. Não é do Santos. Perdão, não é da família Teixeira. Então eu volto a dizer, me chama muito a atenção esse mutismo, esse silêncio das torcidas organizadas do Santos. Ninguém fala nada. Ninguém vai lá na porta da Vila Belmiro, no dia que o Marcelo Teixeira está lá, fala assim, Marcelo, vem cá, nós queremos falar com você. Nós queremos conversar com você. Como faz, por exemplo, a torcida do Corinthians, né? Ela vai lá e o presidente recebe. Ué, qual o problema? Tem que receber. É o torcedor organizado, é o cara que está lá na chuva, no sol, seja em casa, seja fora, viajando. A torcida do Flamengo não teve um ônibus que capotou em Barra Mansa indo lá para a Argentina? Os caras viajam, os caras vão incentivar. É um papel muito importante da organizada. Então, a organizada tem o direito de conversar com o presidente e eu acho que o presidente tem, sim senhor, que receber esses torcedores. Até agora, ninguém das organizadas do Santos falou nada, nenhuma delas falou nada sobre essa mudança escandalosa, vergonhosa, danosa dessa mudança de estatuto do Santos. Ninguém falou nada. Então, as organizadas do Santos, infelizmente, não cumprem o seu papel. Elas são muito ruins. Elas poderiam ser muito melhores. E falar nas arquibancadas e cobrar dos dirigentes
o que o torcedor do Santos, de uma maneira geral, acha e gostaria que fosse cobrado. Porque não adianta nada o torcedor que mora lá no Jardim Casqueiro, que torce para o Santos, e lá na Vila Belmiro, falar com o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira circundado por vários gorilas, por vários... gorilas é sinônimo como é que fala? Guarda-costas, né? Antigamente, na minha época, era assim. Se hoje for... se for incorreto dizer isso, eu peço desculpas. Mas cercado de vários guarda-costas, ele vai lá e manda o cara, vai passear. Aí o guarda-costas vai lá, o segurança, né? Vai lá e manda o cara embora. Agora, se aparece a torcida organizada, num grande número, isso não acontece. O presidente para e vai ouvir os caras. Aí os caras falam, presidente, vai mudar o estatuto todo pra quê? Pô, presidente, e essas contratações aqui? Pô, presidente, como é que pode? O Santos está com uma dívida de quase R$1 bilhão e está com o time brigando para não ser rebaixado. Presidente, como é que pode? O Santos é a quarta maior folha de pagamento da Série A e está brigando para não ser rebaixado. E por aí vai. Quando você chegar lá num grupo de 50, 100, 200 pessoas, o presidente vai parar para te ouvir. Se você chega isoladamente, você não é ouvido. Então, um dos papéis da torcida organizada, e talvez seja o papel mais importante, é de fiscalização do que vem sendo feito dentro do Santos Futebol Clube. E infelizmente as organizadas do Santos não cumprem o seu papel. Tá bom? Gente, outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Jogou do Palmeiras. Estou gravando esse vídeo, o Palmeiras não jogou ainda, tá? Eu iria com 3 zagueiros e 3 volantes. Eu iria. Um ponto lá vai ser muito importante. Porque o Santos vai fazer 4 jogos muito difíceis. Muito difíceis. 2 com o Palmeiras, 1 com o Flamengo e 1 contra o Mirassol. Desses 4 jogos, 2 serão na Vila, Palmeiras e Mirassol, 2 fora, Palmeiras também e o Flamengo. A chance do Santos não pontuar em nenhum desses 4 jogos é grande. Muito grande. Muito grande. O Santos não consegue ganhar do Vitória. O Santos não consegue ganhar do Fortaleza. Vai ganhar do Mirassol? Vai ganhar do Palmeiras? Eu não acredito. Vai ganhar do Palmeiras fora? Vai ganhar do Flamengo fora? Não acredito. Então, para que o Santos consiga pelo menos amealhar um pontinho, eu iria com 3 zagueiros e 3 volantes. Tá? O Luan Pérez está suspenso. Está suspenso. Então, eu escolheria o Zé Ivaldo. Sormani, você tá louco, Zé Ivaldo? O Zé Ivaldo não é pior do que Frias, não é pior que Alex Duarte, não é pior que o Basso, não é pior que o Luizão. O Luan Pérez ele é pior. O Luan Pérez jogou muito mal ontem, mas ele é bom jogador. Então eu escolheria o Zé Ivaldo, porque o Zé Ivaldo é um cara raçudo. Tudo que o Santos precisa agora é de raça. Sormani, às vezes ele confunde raça com violência. É verdade. Concordo com você. Você tem que ir lá conversar com ele. Você tem que ir lá conversar com ele. O Santos precisa de raça, de garra, de vontade, de coração na ponta da chuteira. Alma. Durante as partidas. É isso que o Santos precisa. E o Zé Ivaldo, para mim, faz isso. O zagueiro que eu gostaria que ficasse no Santos? Não. Eu gostaria muito que o Santos tivesse o Gustavo Gomes, ou o Léo Pereira, ou o Léo Ortiz. Eu gostaria muito, mas o Santos não tem. É o Zé Ivaldo que está lá? Não dá para fazer mais nada. E eu acho que ele não pode ser escanteado. O Zé Ivaldo, o preço dele para o Santos contratar do Cruzeiro, se ele cumprir o número X de partidas, me parece que faltam 5 partidas para isso, é de $1 milhão. O Santos pagou $8 milhões pelo Frias e pelo Alex Duarte. 4 milhões cada um. Quem mapeou esses jogadores? Quem chegou e falou assim, escuta, olha, tem um back lá no México, tem um back lá no leste europeu, um é argentino, outro é paraguai, esses caras são bons. Quem fez isso? Ô Alexandre, como é que você, do alto da sua experiência, aprovou um troço desse? Foi Voda? Você é um cara bom, velho. Todo mundo sabe isso. Como é que você aprovou isso? Entendeu? Agora, é claro que aí você vai falar do Marcelo Teixeira, e é verdade. Se o CEO de futebol, Alexandre Matos, o técnico do time, o Vojvoda, aprovaram, o presidente tem que contratar. Agora, o que não pode fazer é pagar $4 milhões por cada um deles. Não, escuta, esse valor não dá. Aí é o papel do presidente. É assim que a dívida vai aumentando. É assim que ela vai aumentando. No desespero, você sai contratando todo mundo para tentar ver se o time fica na Série A. E a dívida hoje está batendo quase $1 bilhão. $1 bilhão para time como o São Paulo, por exemplo, é mais fácil de você pagar do que para o Santos. São Paulo tem uma torcida muito maior que a do Santos, tem um estádio gigantesco que faz muito dinheiro.
O Santos não tem nada disso. O Santos é uma torcida que é a metade da torcida do São Paulo e tem um estádio que é 10 vezes menor que o Morumbi. É mais difícil. Vocês concordam? É mais difícil. Então, gente, eu iria, voltando ao que eu estava falando, com o Zé Ivaldo. Eu iria. Então, eu faria um trio de zagueiros para jogar contra o Palmeiras. O Frias aberto pela direita, o Zé Ivaldo centralizado e o Duarte pela esquerda. Entendeu? Por que o Frias pela direita? Porque o Frias é um jogador que sabe sair mais. Entendeu? Mas o Duarte não é lateral direito, não joga pela direita, joga pela esquerda também. Se fosse só Frias e Duarte, tudo bem. Você coloca o Frias do lado esquerdo. Ou então você pode inverter, você põe o Frias do lado esquerdo, o Duarte do lado direito. Mas eu não tiraria o Zé Ivaldo da sobra. Pra quê? Pra ele, de repente, não tomar a bola nas costas e dar um pontapé no cara, ou abraçar o cara e tomar um cartão vermelho. Eu não faria isso. Então, ele teria que ficar centralizado, para ele ficar menos exposto e evitar bobagens, para não falar cagadas. Tá? Então, eu iria com esses 3 zagueiros. Os 3 volantes, Schmidt, Arão e Zé Rafael. Seriam meus 3 volantes. Com os 2 alas, Igor Vinícius e o Souza. Tá? E lá na frente o Barreal e o Lautaro. É o que tem. O Roleiser, ele não entrega assistência, ele não entrega gol, ele entrega muita disposição, correria, você vê que ele é um cara que tem talento. Mas ele não consegue transformar o talento dele em algo produtivo para o time. Então, banco. Ah, Mano, mas o Lautaro precisa de um cara desse, pelo menos, porque você pode fazer um 5-4-1, e esse 1 é o Lautaro. É o cara que vai correr, fica um doido lá na frente. O Santos não tem ninguém. O Santos vendeu a preço de banana o Luca Meirelles pro Shakhtar, né? Acho que foi pro Shakhtar. E hoje não tem centroavante. Ele tem um Tiquinho e um Lautaro. São centroavantes que a gente gostaria de ver no Santos? Claro que não. Claro que não. Mas o Marcelo Teixeira, e aí a torcida tem que cobrar, mas aí é que eu falo do papel da torcida organizada. Chegar lá, com 200 caras na porta da Vila Belmiro e falar, Marcelo, como é que você faz um troço desse? 12 milhões de euros pelo Luca Meirelles. Esse cara tem que estar no Santos. O Santos gastou 12 milhões de euros. Gastou não, pegou dinheiro e sai contratando jogador. Quanto que ele pagou para um monte de jogador? Quer dizer, não ganhou nada. Nada. Segura o menino. Ah, Mano, mas o jogador quer ir embora. Mas aí cabe ao CEO, ao técnico, ao presidente mostrar para ele, escuta, você é muito novo. Aguenta um pouquinho. Ao invés de ir para o Shakhtar, amanhã você pode ir para o Chelsea. O Alan do Palmeiras, esse menino que está encantando, ele tem 21 anos. O Luca Meirelles tem, deixa eu ver aqui direitinho para não falar bobagem. Vou ver quantos anos tem de fato o Luca Meirelles. Tá? E se eu não estou enganado, ele deve ter 18 anos. 18 anos. Então vamos lá. Luca Meirelles, com 2 L's. Luca Meirelles, tá? Ele tem 18 anos. E o Palmeiras coloca esse menino Alan para jogar agora, com 21 anos, e fez um sucesso danado nesses últimos jogos do Palmeiras, mas ele está entrando agora. Porque lá tudo é organizado. Tudo é feito cientificamente falando, não é feito nas coxas. Lá tudo é estudado. Tudo lá é estudado. Então, o Santos não tem centroavante. Não tem centroavante. Vai ser obrigado a fazer o quê? Vamos ter que engolir Tiquinho e Lautaro até o final do campeonato. É o que nos resta. Entendeu? Então, repito, o time que eu sairia para enfrentar o Palmeiras. Brazão, o estabanado, mas tudo bem. Foi muito importante no empate de ontem. Muito, muito. Brazão, Frias, Seivaldo e Duarte. Igor Vinícius, Schmidt, Arão, Zé Rafael e Souza. Barreal e Lautaro. Ou então, ficaria assim. Brazão, para jogar lá, para ficar no 5-4-1. Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo, Duarte e Souza. 5. Aí o meio campo. Com Barreal, Schmidt, Arão e Zé Rafael. 4. E o Lautaro na frente. O Neymar não deve jogar. E eu também correria isso, porque o jogo vai ser no plástico. É muito problema. Mas qual é a ideia? A ideia é colocar um ônibus na frente do gol. Porque, volto a dizer, o pontinho vai ser muito importante. Tá bom? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E qualquer novidade eu volto aqui. Mas não deve ter nada de importante. Tá? Infelizmente. Nada retumbante a ponto de mudar todo esse status quo, essa situação, esse momento delicado que o Santos vive. Aliás, mais um nos últimos 5 anos.
a Belmirolândia desgraçou pra valer o Santos. Olha, Andrés Rueda e Marcelo Teixeira conseguiram desgraçar o Santos, tá? E infelizmente, quem se indigna e grita são gritos isolados de torcedores. E a torcida organizada, que deveria cumprir o seu papel, nesse caso de fiscalização e cobrança, não faz nada disso. Até mais, gente.